Jurei que não ia mais sambar. Confesso que eu até parei. Jesus vai me perdoar. Eu voltei a sambar, quebrei minha jura, quebrei. Jesus vai me perdoar. Eu voltei a sambar, quebrei minha jura, quebrei. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu podcast chamado O Vento que Fala. Eu sou a Beatriz, mas você pode me chamar de Bea, de Bia, de Bombom, de amiga, de bicha, de Mona, o que você quiser. O episódio de hoje se chama Vento que Faz Sorrir. Gente, primeiro, antes de tudo começar por aqui, eu quero agradecer a todo mundo que tá me ouvindo. Tenho boas novas, né? Boas notícias aqui para trazer. Pelo Apple Podcast, nós estamos no 11º lugar no assunto de diários pessoais, né? No ranking aí de diários pessoais. E no décimo não, como é que é? 53º lugar, será que é isso que fala? 153? Esse número da posição de Sociedade e Cultura. Então, muito obrigada a todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá me ouvindo, quem tá compartilhando, né? Eu não tenho palavras para agradecer sobre tudo isso aqui. Esse projeto nasceu de um desejo muito profundo de eu ser ouvida e ao mesmo tempo me permitir, né? Então, me permitir de falar e me permitir também de ser ouvida, né? Obrigada por cada play, cada ouvido atento, cada coração aberto. O vento segue falando e você faz parte disso, né? Parabéns aí pra mim. Agora finge que tem uma música aqui, umas palmas, sei lá o que foi, que eu ainda não sei colocar essa bodega, mas eu vou aprender até lá. Vocês estão ligados que aqui é no cru mesmo, a gente tá indo hoje. Tô gravando aqui nessa madrugada, porque é onde tem mais silêncio. E segundo, apareci na Rede Globo de televisão, gente. Que doideira. Foi muito engraçado, viu? A Globo está fazendo 60 anos. Isso não é publi, tá? E eu fui chamada pra falar de um programa que me fez, né? Que marcou muito minha vida. E foi muito engraçado quando isso aconteceu. Eu fui lá em Salvador. Eu estava em Salvador, né? Eu tenho minhas temporadas de Salvador. E foi nessa temporada de Salvador desse ano, no mês de janeiro, que despretensiosamente, assim, uma amiga que eu conheço, a Ana, ela faz cast, né? Ela é produtora de cast. Ela me mandou mensagem e falou assim: você tem algum programa da Globo que marcou muito sua vida? E eu falei zoando assim pra ela: todo domingo, né? O Corinthians, dia de domingo e quarta-feira, que tira minha paz. Pra quem não sabe, eu sou corintiana, mais uma vez repetindo aqui, louca, maluca. E aí eu falei assim pra ela, e Velho Chico, né, e Pantanal, minhas novelinhas, graças a Deus, pelas minhas novelinhas, eu dou minha vida graças a Deus. Ela, você quer falar sobre isso? Eu falei, eu quero, a gente tá fazendo uma campanha da Globo, você quer falar? E, gente, eu fui despretensiosa. Escrevi o formulário, e, nossa, ai, é isso, né, tal, não sei o que. Comecei a escrever, botei meu nome e tal, e fiz um texto. E aí eles gostaram muito do que eu escrevi. E aí eu tinha que gravar um vídeo, né? Fiz o cast por vídeo. Tava em Salvador. Gravei o vídeo e mandei. Gente, juro, nem tchum, nem aí pra nada. Aí eu tava na praia da preguiça quando eu recebi a mensagem da Ana. Ela falando que eu fui escolhida. Aí eu falei assim, mentira. E quando eu recebi a mensagem da Ana, eu falei, mãe, nem rolou, tal, nem nada a ver. E ela falou, olha, se você foi escolhida, você topa participar, tal, a gravação. Eu falei, olha, tô em Salvador, não consigo fazer isso. A gente remanejou, foi pra minha volta de Salvador.
E aí, agora, né? Foi isso. Aí, beleza. Chegou o dia de gravar. Aí passei em Salvador, fui pra Salvador, aí fiquei lá vivendo tudo acontecendo. Ai, não sei o que. Carnaval e o pau torando, viu, bichas? Porque o carnaval de Salvador não é para amadores. E aí cheguei em São Paulo, super despretensiosa, fui lá gravar, fui falar, né? Porque é o seguinte, gente. Eu sou muito noveleira desde sempre. Sempre assisti novela. Só que a última vez que eu assisti novela na minha vida, assim, foi quando foi Velho Chico, que eu assisti essa novela junto com meu avô. Meu avô adorava essa novela. Então eu assistia Velho Chico com ele. E aí depois, eu nunca mais assisti porque meu avô faleceu. Então, assistir a novela era sempre muito difícil assistir, porque quando meu avô faleceu, caraca, era horrível. Era muito ruim, era muito estranho, porque tinha aquela sensação de que, nossa, acho que a qualquer hora meu avô vai vir, mas não ia acontecer. Então foi muito doloroso. E como também faleceu, né, o nosso amado Domingos Montanher, foi doido, porque foi muito triste o final de Velho Chico. Porra, vai ser muito emocionante também. Então era aquela mistura de... Aí todo mundo tava chorando e eu não sabia se a gente tava chorando por causa do meu avô, que se foi também, ou por causa do Domingos, né? Toda aquela comoção. E aí, depois eu nunca mais assisti novela. Eu nunca mais sentei no sofá, eu nunca mais assisti TV, na verdade. Pra mim, perdeu todo o sentido. E aí que tá, que foi muito engraçado. Quando isso aconteceu, 8 anos se passaram, mais ou menos isso, alguns anos já. Eu fiquei todos esses anos assistindo novela, aí chegou o Pantanal. Aí eu não. Gente, nunca vou esquecer. Eu tava na casa da minha tia, onde era a casa do meu avô, minha tia mora lá. Minhas tias estão lá. E teve a chamada de Pantanal. O berrante tocando. Senhoras e senhores, eu achei que eu ia morrer naquela hora. Sei lá. Quando eu ouvi o berrante tocar, eu tô falando, tô me arrepiando toda. Cara, eu olhei, eu fiquei paralisada, assim, olhando a cena do Juventino, tocando berrante. Meu coração acelerou. Eu lembrei do meu avô na hora. Eu falei, meu Deus, isso parece muito com aquilo que meu avô me contava. Do que ele fazia lá em Xique-Xique, lá na Barra. Meu Deus, eu chorar. Eu comecei a chorar. E eu demorei a sentir... não é que eu demorei a sentir o luto, eu senti um luto. Mas eu quase não chorei a morte do meu avô. Tudo que tava engasgado aqui, eu não conseguia soltar. Não sei o porquê, mas eu não conseguia soltar, era muito difícil pra mim. E aí, minhas irmãs, quando foi o final dessa chamada, eu falei, vou assistir. E aí eu já comecei a procurar a primeira versão de Pantanal. E depois de muita luta eu consegui achar. Aí eu assisti a primeira versão, que é a versão original, pra depois entender mais ou menos qual era a história do remake e como o remake ia ser feito. Quando começou o remake, gente, juro por tudo. Aqueles cavalos, gente, eu enlouqueci. E eu, caralho, meu avô ia adorar fazer isso daqui, meu avô ia adorar ver isso. Porra, avô, nossa. E eu assistindo a novela todos os dias. Gente, pela minha novelinha, eu dou a minha vida, graças a Deus. Eu vivia falando isso. Os personagens, tudo. E, gente, eu gosto muito de cavalo, sou apaixonada por cavalo. E meu sonho era ter um aras. Eu sempre falava pro meu avô. E meu avô falava que eu ia ter um cavalo. Gente, eu sei até a cor do cavalo. Eu sei tudo. Meu sonho. Cavalo é lindo demais. Se puder aí, você ter dinheiro um dia, compra um cavalo. Porque é muito da hora ter cavalo. E aí eu vi os cavalos, a gente enlouquecia. E a comitiva saindo. E indo pegar o boi. E na hora do marruá. Tudo, gente, encantada. Parecia que eu tava vivendo um sonho quando eu assisti essa novela. E eu tinha muitas memórias afetivas do meu avô, assim. Cada episódio acontecia alguma coisa, eu lembrava do meu avô, juro. E eu tinha memórias muito vivas, de criança, inclusive. Né? E eu resumi quase tudo isso pra falar no dia da gravação. E aí, beleza. Gravei, tal. Gravou, ó, depois você vai receber o e-mail, tal. Dos dias que vai gravar, não sei o que, nananã, e tal. Só que, gente, demorou tanto isso acontecer
que eu esqueci desse momento. E quando começou a campanha do Globo 60, não passou nada. Então eu falei, acho que o meu nem vai rolar, nem vai passar. Uma pausa pra tomar água. E aí, eu falei, nem vai acontecer. E realmente, gente, eu juro, nem liguei. E eu sou uma pessoa que eu estou acostumada a trabalhar por trás das câmeras. Eu trabalho, vai fazer 13 anos, já tem 13 anos que eu trabalho com audiovisual. Então, assim, eu sempre estive por trás das câmeras. Eu nunca fui gravada. Eu nunca gravei depoimento, assim, sabe? De sentar uma coisa realmente, tipo assim, uma coisa que eu trabalho e dessa vez eu estava sentada naquela cadeira. Eu sempre maquiei as pessoas pra sentar naquela cadeira. Então, foi minha primeira vez. E o audiovisual, ele traz pra gente uma demanda que eu, Beatriz, estou falando sobre mim. Quase todos os projetos que eu fiz, eu não assisti. Pouquíssimos projetos que eu trabalhei, eu assisti. Porque o audiovisual, ele é muito cansativo. A gente trabalha 12 horas de set e sempre ultrapassa. É bem complicado. E eu nem gostava de assistir porque eu falava assim, cara, Aí, nesse dia, quando eu começo a ver as cenas, eu sei, falo, esse dia aqui foi foda, já começo a lembrar dos B.O. que deu, aí eu acabo nem querendo ver. Olha que loucura. E durante muito tempo também, no começo da minha carreira, foi muito difícil a minha família entender o meu trabalho. Porque pensa, uma família que todo mundo trabalhou CLT, eu fui a primeira da família que eu sou artista, eu trabalho com arte. E a gente sabe que a gente que trabalha com arte é muito difícil. As pessoas entenderem que segunda-feira você tá em casa, mas o restante dos dias você não tá. Ou você trabalha 5 dias seguidos, 7 dias seguidos, aí você fica 5 dias em casa. As pessoas não entendem a demanda do nosso trabalho também. Elas não entendem esse lance de que a gente tem hora pra entrar, mas não tem hora pra sair. Todas aquelas loucuras que um CLT normal. Então, meu pai, ele não entendia meu trabalho. Minha mãe falava, nossa, mas você tem certeza? Vai fazer faculdade, vai estudar, vai fazer não sei o quê. Meu pai sempre me falava assim, quando é que você vai trabalhar de verdade, ter um emprego de verdade? Meu pai foi muito resistente, eu acho que até hoje tem, só que hoje tá um pouco até mais maleável. Mas era muito difícil pra minha família entender. E principalmente porque eu não estava à frente daquilo. Eles não me viam ali. A minha família nunca me viu, né, ali. Ela só via o meu trabalho. E até eles entenderem, nossa, será que foi ela mesma que fez? Entendeu? Então era muito difícil, né, pra minha família entender aquilo. E muita resistência. Então isso também acabou me atingindo também de uma forma que eu nunca dava muito valor para as coisas que eu fazia. No começo, assim, eu nem ligava muito. Eu me empolgava na hora com as minhas amigas, né, porque eu tenho amigas de trabalho que nós começamos no Instituto Criar, de TV, Cinema e Novas Mídias, fizemos a oficina de cabelo e maquiagem, e do Instituto Criar nós fomos trabalhar fora, né, conseguimos trabalho fora, estágios, e a gente ficou amiga pra vida. Então, muitos trabalhos a gente fez muito empolgados, mas eu tinha empolgação porque eu tava com as minhas amigas, com a Gleice, com a Elisane, né, que são minhas parceiras de trabalho, de vida, a minha amiga Mari Cleide, que também é maquiadora. Então, nossa, a gente fazia os trampos, a gente ficava empolgada. Só que quando eu chegava em casa, eu já não tinha tanta essa empolgação, porque eu sabia que não ia fazer muita diferença eu falar. E era muito louco que quando eu estudava, meus pais perguntavam, ai, como é que tá o curso, Bia? Meu pai me chama de Bia, minha mãe também. Minha mãe me chama mais de Beatriz. E aí eles perguntavam, só que quando eu comecei a trabalhar, eles queriam que eu trabalhasse de verdade, que eu saísse de casa às 5, 6 da manhã e chegar em casa 8 horas da noite. 7 horas da noite, que é o comum aí dos CLTs da vida. Então, eu ia deixando muito de lado, nunca dei tanta relevância. Mas, de onde eu venho, eu morei numa comunidade, eu moro, inclusive, até hoje, só que eu moro numas ruas mais pra cima. Mas eu morava, a minha rua antigamente, onde eu cresci, gente, barro, minha casa alagou, minha casa alagava várias vezes, a gente perdia as coisas, então era tudo, uma realidade que hoje, graças a Deus, aos orixás, as crianças de hoje em dia que moram lá não tem essa realidade, essa dificuldade que a gente tinha.
E aí, as pessoas da minha rua, os meus colegas, meus amigos que estão comigo, eles já me viam diferente. Eu achava legal, mais ou menos, mas eu também não ligava muito. Falei, pô, nada a ver. Pô, tá trabalhando. Nossa, tá trabalhando com gente famosa, não sei o que. Não, nada a ver. Nada a ver. Mas pra eles já era muito da hora aquilo. E eu também não conseguia enxergar. E esses dias eu tava muito pensativa, né? Se a gente pegar o último episódio do podcast, eu tava mal. Eu gravei no free, assim, no cru mesmo. E eu fiquei repensando tudo aquilo que eu falei no podcast. Porque é o seguinte, gente, e aí é outra coisa foda também. Eu gravo podcast aqui, eu não escuto de novo. Só escutei uma vez que foi o que eu fiz uma edição. Dos outros eu não vi. Eu programei e joguei pra sair na quarta-feira. Então, eu não, sei lá, não sei explicar, assim. Eu não vi, mas eu fiquei pensando nessas coisas. Aí eu falei, caralho, meu trabalho, não sei, tá foda, tá complicado, porque não é fácil ser freelancer e tal. E aí, loucura, né? Loucura. E eu tava chateada com várias questões, tentando repensar minha vida, questão de trabalho, meu profissional. E aí, saí no sábado. E eu saí no sábado, cara, não comi direito. Então eu tava com fome o dia inteiro. E eu não sabia que esse episódio ia ao ar, eu não sabia a hora que esse episódio da gravação do Globo 60 ia ao ar. Gente, quando foi e aconteceu, o meu celular começou a chegar notificação. E eu olhei e falei, pô, o iPhone tá doido. E aí eu tava com muita fome, gente, só tinha R$8 e um sonho. Cheguei na mulher do churrasco, falei assim, moça, você tem um churrasco? Quanto que é ela? R$8. Eu, puta que pariu, vou comer o negócio, não consegui beber nada, mas tá bom. E eu morrendo de fome. Gente, a minha pressão estava baixa. Eu tava sendo, assim, humilhada no ponto de ônibus. Aí eu comprei. E o churrasco não tava nem bom. E meu celular bombardeando. Aí eu fui pagar a mulher e eu, gente, o iPhone tá louco. Que doideira. Babado. E deixei pra lá. E depois que eu parei pra ver, aí meu amigo, abri a mensagem primeiro de Gabriele, amiga, você tá na Globo. Aí eu, gente, eu tinha esquecido do negócio até. Olha que loucura. Eu tinha esquecido. E eu recebi muita mensagem, muita ligação. As pessoas me ligavam de vídeo, ligavam pra minha mãe, ligaram pra alguns parentes meus familiares. E aí eu entrando no Instagram, um monte de mensagem no Instagram. E eu falei, gente, o que tá acontecendo? Eu comecei a rir com a pressão baixa, com fome. E aí eu falei, o que tá acontecendo? Meu Deus, o que tá rolando? Aí eu falei assim, gente, aí eu postei um negócio no Instagram e falei assim, gente, vocês vão explodir meu celular de tanta mensagem, parece até que é meu aniversário. Eu prometo que eu vou responder todo mundo, só que já vou adiantar que eu também não vi nada. Então, eu não sei o que tá acontecendo, mas se vocês amaram, saiba que eu amei. Eu não tava entendendo o rolê. Aí eu fui ver depois. E aí, é muito louco, porque eu parei um momento, quando eu cheguei em casa, eu agradeci a Orixá por esse momento. Agradeci Exu, agradeci Ogum, agradeci Xangô, né? Agradeci todos os orixás. Falei, obrigada por esse momento. E aí eu parei, eu falei, porra, ó, o vigia aí, axé. Aí eu falei, o vigia da rua, tá, gente? Esse barulho é o vigia da rua que passa aqui. Aí eu falei assim, caralho, mano, que da hora, que bacana. Porque foi pela primeira vez que eu senti que alguma coisa tava fazendo sentido. E ver as pessoas muito felizes com isso. As pessoas não estavam nem entendendo o que era aquilo. Uma chamada de 60 minutos, 60 segundos, quer dizer. Todo mundo muito feliz, sucesso, eu tô muito feliz por você, e não sei o quê, nananã. Foi a primeira vez, dentro de 13 anos, que eu vi um negócio real, palpável. E é muito louco isso. E aí eu comecei a repensar que isso aconteceu outras vezes, só que eu não me empolguei tanto. Eu não me permitia
Olha que maluquice da minha cabeça, velho. Eu não me permitia. E aí, foi muito foda. Pessoas que eu nunca vi na minha vida me parabenizando. Meus amigos, meus primos, sabe? Todo mundo muito feliz. Parabéns, parabéns, não sei o quê. Aí o bagulho ficou louco com o que aconteceu. Minha mãe me mandou mensagem e meu pai me ligou. Eu falei, realmente alguma coisa aconteceu. Porque meu pai, sabe? Que vivia falando, quando é que você vai trabalhar de verdade? E aquilo ali me tocou. A gente não consegue, às vezes, perceber a grandeza das coisas que a gente faz. Por que eu também tô falando isso? Houve um momento da minha carreira que eu quase parei. Eu cheguei num ponto que eu fui em shopping, eu fui na feira, eu fui procurar outras coisas pra fazer, porque eu não queria maquiar, porque eu passei por uma situação muito difícil no trabalho que acabou comigo. Acabou comigo. Eu fiquei muito mal. E eu falei, mano, eu não quero mais. Eu não vou mais passar por isso, eu não quero mais trabalhar com isso. Já deu. E no fim do fim, sabe naquele fim do fim mesmo? Aquela linha que vai arrebentar. Eu encontrei uma maquiadora chamada Patrícia Martinelli. Depois procurem saber. Gente, a Patrícia é incrível. Primeiro que ela é muito chique, muito legal. Eu falo pra ela todas as vezes que eu vejo amiga, você é chique, né? Você é elegante. Patrícia é um amor de pessoa. Patrícia não me conhecia. Me indicaram pra trabalhar com ela. E a Patrícia gostou do meu trabalho. E eu falei pra ela, né, que eu não queria mais e tal. Ela nem sabia quem eu era direito. Ela olhou pra mim e ela falou... Eu não acho que você tem que parar de trabalhar com isso. Eu acho que você nasceu pra isso. Acho que você nasceu pra trabalhar nesse meio. A gente pode procurar outras formas de você trabalhar. Mas eu acho que a gente vai perder uma pessoa muito grande no nosso mundo do audiovisual, no nosso mundo da comunicação. E eu nem fazia comunicação, entre aspas, né? Não trabalhava com comunicação, entre aspas. O audiovisual é um meio de comunicação, né? Mas, enfim. E ela falava. E quando eu comecei a trabalhar... E ela começou a me chamar outras vezes pra fazer assistência. E não porque ela não queria que eu parasse de trabalhar. Porque ela falou assim, porque ela deixou muito claro. Ela falou assim, só que a escolha é sua. Né? E eu nunca falei pra Patrícia, olha, eu tô com a agenda aberta, eu tô precisando. Não, era uma coisa que era muito natural. E ela e ela me chamou outras vezes pra trabalhar, não porque eu queria parar, porque eu queria desistir, que eu estava desistindo de mim, da minha carreira, do meu trabalho, da minha profissão, mas porque ela gostava do que eu fazia. Sabe? Então hoje, se eu tô completando esse ano mais um ano como maquiadora, trabalhando com audiovisual, é graças a essa mulher. Então acho assim, se você, quando me vê no set, tá muito feliz, você pode mandar mensagem pra Patrícia Martinelli, porque se eu tô indo pro set, se eu tô indo fazer assistência, se eu tô indo trabalhar, é por causa dela. Ela que falou, me fez ficar, né? E por que eu falo isso? Às vezes a gente esquece das paradas que a gente faz. E a Patrícia me fez lembrar, mas você fez esses trabalhos aqui. Ela começou a falar, olha, foi muito legal, não sei o quê. E às vezes a gente não se dá conta da imensidão que a gente é. De como o outro vê a gente. Porque tem gente que vai falar merda sempre. Mas às vezes a gente se apega mais nas críticas do que nos elogios. E eu acho que agora é a hora da gente começar a se apegar só nos elogios. Meu trabalho é um trabalho de verdade. O meu trabalho, ele é muito bom. Eu sou muito boa, porque se eu não fosse, eu não estava 13 anos aí. Entende? Então eu acho que hoje a gente precisa entender que a gente é foda demais no que a gente faz. Seja lá o que for que você faz. Você é muito foda e não haveria outra pessoa melhor pra fazer do que você. Porque o jeito que você faz é incrível. Sabe? E que você seja celebrado. Foi muito da hora esse lance da Globo, porque eu fui muito celebrada. Pelo meu trabalho. Não é nem pelo meu trabalho, mas pela minha fala. Esperar o dia vou passar, da moto, passou. Entendeu? Voltando aqui. Então, gente, vamos celebrar. Olha quanto tempo eu demorei pra entender que eu poderia comemorar todos os trabalhos que eu fiz. E eu acho que se eu comemorasse todos os trabalhos que eu fiz até aqui,
eu acho que o peso seria muito menor. Esse peso que eu carrego dentro do meu profissional, sabe? Então, o episódio de hoje sopra uma brisa diferente, ele sopra um vento diferente. Um vento que chega de mansinho, que toca a alma e faz a gente sorrir sem nem perceber. Porque foi isso que aconteceu comigo no sábado. Eu comecei a sorrir, eu não percebi. Eu não percebia que eu tava rindo, que eu tava sorrindo. Então, vamos juntos lembrar que nos dias nublados, há ventos de alegria espalhados por aí. Às vezes a gente vê tudo negativo e as coisas são capazes de mudar dentro da gente, sabe? São. Então isso me deixou muito feliz e me deu um gás de falar assim, porra, eu sou foda, eu consigo fazer legal, essas coisas vão acontecer, sabe? E aquela coisa, a gente vai surpreender várias pessoas. E se você surpreendeu, é porque te subestimaram, certo? Às vezes no meio da correria ou até mesmo da tristeza, sopra um vento leve que traz sorriso para a alma. Seja uma aparição na Rede Globo de televisão ou um dia que você foi num show e estava muito feliz, que você realizou uma coisa muito grande, te deixou muito feliz, ou chegarem em você e elogiar aquilo que você fez, aquilo que você falou, aquilo que você criou. Então a gente tem que criar coisas legais e celebrar isso. E momentos de alegria espontânea, sabe? Isso precisa acontecer e foi muito espontâneo. Eu não sabia, e as pessoas me perguntando, aonde tá? Que não sei o que. Eu falei assim, gente, eu não vi, eu não sei nem como é que foi, eu não sei se eu tô bonita, eu não sei se eu tô feia, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que eles liberaram de fala minha. Ai, todo mundo, você tá linda, você tá maravilhosa, foi a melhor. E eu achei muito máximo, porque a minha cara apareceu num momento babado, de tipo assim, no horário perfeito, que tava todo mundo em casa assistindo TV, tipo assim, porra, falar do meu avô pro mundo inteiro ver, pro mundo inteiro conhecer, ver minha cara, e não era nem por mim, porque vaqueiro é profissão, é ofício. Vou falar isso em algum outro momento, pra vocês entenderem. Então, dar nomes. Puta que pariu, eu fiquei muito feliz. Então, eu espero que você seja celebrado. Se você não tiver ninguém pra te celebrar, que você se celebre. Tô até me arrepiando. Vá lá, me deu meu pai. Por que eu comecei o episódio de hoje cantando aquela música? Né? Contando esse ponto. Porque isso é um ponto. A gente pode colocar em vários momentos aí dentro da ritualística, né? Caboclo, boiadeiro, Exu, Pombogira, cabe em todos praticamente. Porque eu jurei que eu nunca mais ia me maquiar. Eu jurei que eu nunca mais ia trabalhar como maquiadora. Eu jurei. Falei, não vou mais trabalhar com isso, eu não quero mais. Quando um dia peguei vários currículos, fiz o currículo de qualquer jeito, eu falei, só quero meter o pé dessa área, eu não quero passar mais por isso, eu não aguento mais. Eu jurei. E eu quebrei minha jura. Quebrei minha jura. Sabe? Eu quebrei minha jura, porque eu falei que eu nunca mais ia trabalhar com isso, eu nunca mais ia me envolver com nada referente à comunicação, na área da comunicação. E eu quebrei minha jura. Tô aqui, maquiadora e com meu podcast. Tão sonhado podcast, né? Então que você quebre juras também. É normal quebrar jura. Normal. Sabe? Quebra juras. Porque às vezes a gente, no calor da emoção, tava lá. E que bom se você quebrar. Porque você consegue recomeçar de uma forma totalmente diferente. Então, quebre sua jura, se celebre, aproveita. E não esqueça os nomes que vibram por você. Eu sei cada pessoa que me mandou mensagem, que me ligou, que me mandou mensagem no Instagram, que me celebrou. Então, quando coisas boas acontecerem, são essas pessoas que eu vou querer comigo. Então, não tenha amnésia, não se faça de esquecido.
quem tá com você na boa e na ruim também. Não esqueça das pessoas que estão te celebrando. Porque você precisa estar com elas também quando você conseguir. Sabe? E se as pessoas te celebram, porque é um bom sinal que você tá no caminho certo. Você tá fazendo a escolha certa, você tá fazendo o certo e você é referência. Você é responsa, sabe? Então, ainda que demore, vai dar certo. Só pensa nisso. Toma teu tempo, toma teu rumo, toma tenência. A fruta só dá no tempo. E tem tempo pra tudo. A gente vai sorrir, a gente vai vencer, a gente vai celebrar, tá? A gente vai celebrar. Com todo amor desse mundo, eu quero que você sinta-se abraçado, sinta-se abraçada, sinta-se abraçado e que a gente possa viver muito bem as coisas boas que a vida tem pra gente. E que a gente não esqueça os nossos feitos. Porque no final, quando a gente for embora daqui, é isso aí que vai ficar. E foi muito legal, assim, as mensagens que eu recebi. Então, que você também possa receber em algum dia na sua vida, ou todos os dias, ou toda semana. Você é muito foda. Você é muito foda, você é muito foda. E vamos celebrar as coisas incríveis que você faz. Tá certo? Com amor, com muito amor. E me vê na Rede Globo, viu? Eu não sei até que dia vai passar isso daí, não. E tire print e me mande foto e mande vídeo. Porque até agora eu não vi também. Tá? Isso vai ser um abraço, vai ser um afago. E vamos prosperar. Com muito amor, com muito carinho, com muita alegria, com muito plim-plim, novela boa, berrante tocando, cavalo correndo. Beatriz, Bombom, a Bia, a Bea, a Viada, a Negona. Eu te celebro, meu bem. Eu te celebro.